Oi, povinhos e povinhas do YouTube! Sim, eu voltei depois de uma semana sem postar nada. Porque semana de prova, tava mó lasqueira também. E também, frequenta pra ser perfeito, fazer o quê? Mas hoje eu vim com um pensamento diferente e também com um vídeo diferente. Todo vídeo meu é diferente. Engajamento que foi! Que eu fiquei pensando o porquê o arco do Elysium Realm é o meu arco favorito de toda a história do Honkai Impact. E aqui eu mais chorei. Save Pass! Não é que eu não gosto do capítulo 9. Calma lá, vocês também estão uma construção muito precipitada. Não é que eu não gosto do capítulo 9, tanto que eu chorei com a voz de Ribeiro com misericórdia. Mas o que eu mais achei impressionante foi a história do Shigeru. Eu sempre tinha dúvida da história do Shigeru. Aí eu vi os vídeos lá do YouTube, tudo traduzidinho, bonitinho. Inclusive, eu recomendo muito o canal do Anjo, que fica postando vídeo sobre a lore do Honkai Impact, que, por favor, vocês precisam saber. Que essa história de o protagonista é a coisa mais chata do mundo, que, meu Deus do céu, tal protagonista é tal porque ele é protagonista. Mas se você ver a história da Kiana, que ela é protagonista, você vai colocar sua cara na parede e falar que misericórdia, nem todo jogo é assim, graças a Deus. Mas eu estou viajando muito no assunto, eu não sei fazer introdução, me perdoem. E vamos para o vídeo. Sim, como vocês puderam ver na capa, no título, tudo é sobre o Elysium Realm e a antiga era. Sim. Como eu disse no título, na capa, tudo, vamos falar sobre o Elysium Realm, como é que ele funciona, por que ele existe, quem são os Flame Chasers, ou Três Caçadores das Chamas, ou os últimos 13 manches, o que você quiser falar, está certo, nada tá errado. E, por favor, fanboys do Kevin ou da Elysia, não venham bater na minha porta, implorando pela minha cabeça. Eu sei. Quando o papo é sobre Elysium Realm, sempre tem um fanboy do Kevin, aquele baba-ovos. Desculpa, mas verdades têm que ser ditas. Vamos começar sobre... Primeiro, a primeira pergunta de todas. O que foi a Antiga Terra? Sim, antes que me perguntem, eu falei Antiga Terra em vez de Antiga Era, porque isso é a mesma coisa. A Terra foi destruída na Antiga mesmo, então nenhuma das duas palavras tá errada. Só que foi criado na Antiga Era o Elysium Realm. E antes que, pelo amor de Deus, eu sei, eu também fico confusa, que eu achava que o Elysium Realm é o sobrenome da Elisa, mas não, calma, gente. Sim, eu era meio lelé das ideias, minhas teorias eram tudo doida. E o que é o Elysium Realm? Bom, é como você perguntar a um chat GPT. Tipo, chat GPT, eu quero que você faça tal coisa e tal universo que não sei o que lá. E o chat faz pra você? Sim, o Elysium Realm é basicamente um mundo virtual, entre aspas. Foi criado com Elysia, Eden e Mobius, se eu não me engano. Que é meio que são as inteligências artificial dos 13 Caçadores das Chamas, que é Kevin, Elysia, Rua, Pardo Félix, Griseu, Cosma, Calpas, Vilvi, Mobius, todos os 13 inteiros estão ali.
meio... Nem é a inteligência artificial deles, é uma inteligência artificial. Mas, diferente de uma inteligência artificial, eles têm desejo, eles têm pensamentos, eles têm personalidade. Não é só um robô, uma porta de personalidade. Não, as personalidades deles são muito profundas, porque são fragmentos de memória. É mais correto dizer assim, é fragmentos de memória dos Caçadores das Chamas. E o modo de jogo do Elysium Realm faz parte da história. Tipo, a Mei tá lá mesmo, não tá lá sem propósito. Eu vou dar o mínimo de spoilers possível, porque se eu falar o porquê que eu chorei que não sei o que, ninguém vai entender, porque não viram porquês, não são gamongas. Baixe a história do Honkai Pact, rapaz, o que você tá fazendo aqui? Mas, tirando as brincadeiras de lado, são basicamente inteligência artificial de memórias dos Flame Chasers. Que, exemplo, vou pegar nós, por exemplo. Nós somos seres humanos de memória, sentimentos e tudo. Aí tem os robôs que só você faz... Você cria ele, meio que tal. Você bota o que o robô faça. É alguma coisa assim, só que mais livre-arbítrio. São os fragmentos de memória, são IAs, meio que assim. Eles não estão lá porque, por óbvias razões, né, YouTube? Que estão... foram de comidas e bebes, a maioria deles, mas como Furua, Su, Kevin, os 3 ainda estão aí, vagando por aí, viver vida. Pois é, né, Kevin? Mas a maioria foi dizimado. Na antiga era, foi proclamado isso para quê? O que serve o Elysium Realm? É só ficar de standzinho bonitinho? Não, é tipo uma biblioteca de realidade virtual. Algo assim. Para os guerreiros da nova era ter conhecimento sobre a antiga pelos próprios Flame Chasers. E deixando claro que todo mundo podia estar um Flame Chaser na era, porque 13 só sobreviveram. Então, se você fosse um mantis que sobrevivesse por força de vontade, também se estaria Flame Chaser. Não ia ter requerimento nenhum, não. Mas os Flame Chasers foi meio que negado, digamos assim. Porque achavam que eles eram loucos ou incontroláveis ou que não viam como heróis. Mas Elysia, que foi muito insistente, eu amo a Elysia, não é essa Irene, pelo amor de Deus, elas não têm nada a ver, são totalmente diferentes. Eu prefiro muito mais Elysia. Desculpa, fã de Star Rail. Que ela que formou os 13, só que decidiu ficar em vice-líder. Agora sabemos um pouquinho mais sobre o que é o Elysium Realm, o que a Elysia significa e quem são os Flame Shaders. Vamos para a parte 2. Vou falar qual momento a história do Elysium Realm se passa exatamente. Bem no Arco Apocalipse, na perspectiva da Mei. Sim, o Elysium Realm e o Arco Apocalipse acontecem no mesmo tempo, nos mesmos horários, mas com perspectivas diferentes. Tá, mas você pergunta que eu até fiquei me perguntando quando eu fiquei jogando Honkai e quase nem tava vendo a história. Por que a Mei tá lá? O que a Mei tá fazendo ali? Só pra ter pesquisa? O que ela quer saber sobre o Honkai? Por que ela quer saber sobre o Honkai? E por que ela foi mandada pra lá pelo Kevin, sendo que o Kevin podia contar pra ela que não se casa. Eu sei que Kevin é frio, só que não justifica nada. Bom, a Mei foi pra lá, a pedido de Kevin, pela própria Elysia, porque na antiga era, a Elysia falou com os Flame Chasers e antes dela ir de Vasco, falou que quando alguém fizer amizade com ele, com o tal Hasher, que teve a sua consciência, que não foi totalmente possuído pelo Honkai, se encontrasse pessoalmente com ela, que ela pudesse conhecer, para ver que seus esforços não foram em vão. E Mei é o resultado dos esforços de Elysia, porque ela é uma Hasher, só que não é uma Hasher controlada pelo Honkai. É pelos seus próprios sentimentos, ela tem o seu pensamento humano lá. Então, por isso que ela foi pra lá, e também pela curiosidade de Mei mais sobre o Honkai, porque o Honkai é uma coisa muito complexa que nem eu consigo explicar o que é um Honkai, sendo que eu sei o que é um Honkai. O Honkai meio que é uma força da natureza, entre aspas.
Eu vou explicar mais sobre o vídeo, sobre o que é exatamente o Honkai, por que que ele existe, se é pra destruir a humanidade, se ele quer a humanidade, tipo, olha pra Terra e fala assim, um lugar muito bonito, né, vou destruir. Não, não é exatamente assim. Só que o Elysium Realm é bem mais complexo, que você precisa ver a história. E é claro que eu não vou contar porque vai ter um vídeo de 50 horas fácil. Então eu recomendo ir pro canal do Angel, que ele explica a história de tudo. Saiu até um resumo completo lá do Elysium Realm lá, que eu chorei, sinceramente. O Honkai me prova que eu não posso chorar o suficiente, que eu já choro mais. E também a história original, se você acompanha inglês, o que é meio impossível porque brasileiro é meio nerd no inglês, desculpa. Mas é isso. E os 13 caçadores de chamas? Vou falar quem são os 13 de Coincó. Vamos ver se eu consigo memorizar todos. Se não, me desculpa. Kevin Caslana, que é o primeiro. Elísia, que é o segundo. Terceiro é Apônia. Quarto é a Eden. O quinto é Vilvi. O sexto... Perdi a conta, não vou contar mais não. Mas são Elísia, Kevin, Eden, Apônia, Su, Pardofeles, Rua. Sim, a Furrua tá aí. Nossa, a Furrua é mais velha que nós pensávamos. Eu chamo misericórdia. Espero que o bolo dela não fique com cera do aniversário. Desculpa, Furrua. Mas tem Mobius, tem Griseu. E eu não lembro do resto. E tem a Vilvi. Eu não lembro. Misericórdia. Já tenho uma memória ruim pra lembrar de personagem. Ainda vou lembrar ordem e lembrar de todos os nomes. Não, e não. Mas tirando a brincadeira de lado, quando a Mei entra lá, todo mundo acha que eu vai pro chão. Ah, lembrei, o Calpas. O Calpas fica putaço com a Mei. Fica batendo a Mei que não sei o que, assim, que lá. Mas... Cara... A IA deles são tão profundas. Tipo, o porquê que a Mobius chama a Elisa de traidor. Por que como a Elisa de não Hasher. Sobre a mentira da Elisa que ela não se tornou um Hasher. Ela era um Hasher. Meu Deus, tem tanta reviravolta. Sakura sabendo que a Rin... foi de F mesmo que ninguém tenha contado a ela. O Clan, sim, o Clan tá aí, mas não é o Clan mesmo, é uma IA do Clan. Misericórdia. Eu chorei no final, misericórdia. Eu chorei, porque quando a Mei se encontra com a Elísia, tem uma conversa super tocante. Aguarde, por favor. E chegando a mais um término do vídeo. Sim, sinto muito por o atraso tanto dos vídeos, que eu sei, eu tenho consciência disso, por causa da semana de provas. Não é minha culpa, tá bom? Mas, terminando o vídeo, e eu não vou me atrasar tanto assim, me desculpa, pelo amor de Deus, não me... E é isso. E... Desculpa pelos spoilers mais óbvios aí que tinha spoiler. O que você queria que eu falasse? Que não ia falar nada. Bom, não tem spoilers, é? E se você não entendeu nada que eu falei, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo na sua vida? Você tá dentro da cadeira sem fazer nada. Se você não tem nada pra fazer, vai jogar Honkai. E se for no Honkai, você não... Guarde, por favor. Onde é que eu estava? Ah, é mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, por favor, acompanhe porque já estamos lançando quase a meta do canal. Sim, eu não esperava por isso, por ter tanto inscrito assim. Por um canal que mal tem 1 ano. E tchauzinho, até os próximos vídeos e prometo que não irei me atrasar. Tchau!